E a gente quer falar hoje sobre marcas de Jesus para a sua igreja. Porque essa igreja que ela é relevante, que ela é envolvente, que ela é atraente, é uma igreja que tem as marcas de Jesus na sua vida. E a ideia da igreja é essa: é carregar consigo, é mostrar ao mundo as marcas de Jesus, através de nós. E aqui nesse texto, capítulo 17, mostra Jesus orando. Um texto em que João, ele ouviu essa oração de forma tão forte e tão preciosa, que anos depois ele veio escrever: naquele dia Jesus orou assim. E João, depois de 30 anos, registra: a oração de Jesus foi essa. Uma oração que ele jamais esqueceu. Uma oração que falou ao seu coração, ao seu espírito de forma tão forte. Porque aqui continha palavras que seriam geradas para a sua igreja. E a gente sabe que há uma promessa de Jesus para a sua igreja. Mateus 16, 18. Quando Pedro revela quem Jesus é: tu és o Filho de Deus. Logo Jesus então revela quem Pedro se tornaria. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus não estava levantando Pedro como o papa da igreja. Jesus não estava levantando Pedro como o alicerce da igreja. Jesus estava dizendo sobre a tua palavra, sobre a tua revelação, sobre a pessoa. Jesus, em outras palavras, dizendo: sobre a minha pessoa eu edificarei a minha igreja. E se é uma igreja que é edificada sobre a presença e a vida de Jesus, nenhuma porta do inferno prevalecerá sobre ela. Se é uma igreja em que coloca Jesus no centro e como cabeça dela, nenhuma artimanha do diabo vai prevalecer sobre essa igreja. Porque é uma promessa de Jesus para a sua igreja. E aí surge a pergunta para mim e para você hoje: que tipo de igreja nós estamos edificando através da nossa vida? Que tipo de igreja você está vivendo? Que tipo de igreja você deseja viver? E mais, que tipo de igreja você deseja deixar para os seus filhos, para a sua geração? Que tipo de igreja nós, construímos juntos? Isso tem muito a ver com a sua vida. Isso tem muito a ver com a sua liderança, você que é líder, discipulador. Tem muito a ver com a forma que você faz as coisas acontecer. Tem muito a ver com os ministérios que você serve e como você serve. Tem muito a ver com a sua influência sobre esta geração, de como você é a igreja, e como você fala sobre a igreja, como você se expressa quando você fala da igreja. Porque é dessa forma que a gente constrói a igreja. E a gente pode construir uma igreja relevante, como também a gente pode destruir uma igreja. A gente pode construir uma igreja envolvente, como a gente também pode construir uma igreja que afasta as pessoas. A gente pode construir uma igreja atraente, como também a gente pode construir uma igreja que ninguém deseja ir. Depende de como a gente tem feito, como a gente fala, como a gente faz a liderança, como a gente cuida das ovelhas, como a gente cuida dos discípulos. Qual é a igreja que eu e você desejamos? Que igreja a gente sonha com ela? Se é que nós sonhamos, se é que a gente deseja. A gente pode ver aqui nesse texto que eu acabei de ler, a igreja dos sonhos de Jesus está ali. Na sua oração, Jesus estava dizendo como ele sonhava, como ele desejava que a igreja fosse, como a igreja precisaria ser. Uma oração intercessória. Por que Jesus estava fazendo isso? Porque ele sabia dos desafios que a igreja estaria enfrentando ali. E muito mais, porque na sua oração ele diz assim: eu não oro só por esses que já são igreja, eu oro por aqueles que virão a ser igreja. 2021, Jesus já estava orando por você. 2022, na oração de Jesus, você já está lá. Nós continuamos vivendo desafios de ser igreja, e parece que agora está muito mais difícil de ser igreja. Não sei se você tem essa impressão e faz essa leitura, mas os desafios de sermos igreja, de fazermos parte de uma igreja, de vivermos essa essência como igreja, são muitos hoje. Mas existem muitos desafios, mas também existem muitas oportunidades.
E aí vai muito da forma que você enxerga, porque se você estiver focado nos desafios, nas dificuldades, talvez você não consiga nunca ser essa igreja dos sonhos de Jesus. Mas se você começar a olhar para as oportunidades, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. E você vai viver exatamente o que Jesus orou por você. O avanço também pode nos fazer avançar. Porque os tempos são outros. A gente precisa entender nisso. A igreja de hoje não é a mesma igreja de 2000 anos atrás. Aliás, a igreja de hoje não é a mesma igreja de 20 anos atrás. E a igreja de hoje não será a mesma de daqui a 10 anos à frente. A igreja precisa entender isso. Tanto é que Jesus, na sua oração, ele ora pelas gerações. Jesus está orando aqui a oração geracional. Jesus já estava dizendo: a igreja precisa acompanhar, a igreja precisa avançar. E o avanço dos tempos também nos leva a avançar. Não somos chamados para ser igreja para antigamente. Nós somos chamados para ser igreja para o futuro. Jesus aqui está dizendo: eu oro por aqueles que viriam. Jesus estava falando de um futuro. Jesus nunca estabeleceu a sua igreja para viver de um passado. Jesus sempre estabeleceu a igreja para viver olhando para frente, para um futuro. Há um futuro brilhante, há um futuro em Deus esperando por mim e por você. A oração de Jesus foi geracional. Não oro só por estes, mas por aqueles que virão. Verso 20. Em nosso DNA como igreja, a gente afirma que nós somos uma igreja bíblica e uma igreja contextualizada. Isso aponta para a gente evoluir. Aponta para a gente, sabe, construir estratégias como igreja. Não tem nada errado nisso. Eu sempre bato nessa tecla. Mas o problema não está em pintar uma parede preta. O problema está quando a gente não prega a Bíblia. Porque a gente pode construir estratégias. Parede preta é uma estratégia. Iluminação no altar é estratégia. Um telão de LED é uma estratégia. Mas o que não pode mudar? O que não pode mudar é a palavra. Tem que ser pregada na verdade da palavra. E isso a gente zela aqui como igreja. A gente zela para que a palavra seja pregada. E nós como igreja a gente muda constantemente. Você veio aqui um tempo atrás, veio hoje, você talvez já veja alguma coisa diferente, porque a igreja é assim mesmo. Se você vier daqui a 2 meses, você vai ver, daqui a terça, quarta-feira, você vai ver uma coisa diferente aqui, porque a gente está preparando para a conferência. A igreja é assim, não tem nada errado nisso, não tem pecado nisso, amém? Você entendeu, amém ou não? Somos bíblica porque nós vivemos o verdadeiro evangelho. Diga assim: o verdadeiro evangelho. Ele é abdicar dos direitos e cumprir os deveres. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. É a gente dizer: eu abro mão dos meus direitos para cumprir os meus deveres. Mas a gente quer viver o contrário. Eu abro mão dos meus deveres e quero cumprir os meus direitos. Isso não é o evangelho de Jesus. E tem muita gente achando que está vivendo o evangelho de Jesus, mas está vivendo uma religião. Enquanto eu e você não estivermos abertos a abrir mão dos nossos direitos, cumprir os nossos deveres, a gente parece que não conheceu ainda a essência do evangelho de Jesus. O evangelho não é sobre ter razão. O evangelho é sobre ter moral. É sobre ter caráter. A razão, querido, não queira ficar na sua razão, não queira, sabe, bater, eu tenho razão, a razão é minha, eu estou certo, e que a pessoa que quiser venha me pedir perdão. Que evangelho é esse? O evangelho é a gente dizer assim: eu abro mão da minha razão, mas eu não abro mão da minha moral, meu caráter, viver os princípios. Nós somos contextualizados. Por quê? Porque nós decidimos não viver um método. Nós decidimos viver uma cultura do reino. Então o método, ele tem prazo de validade. Todo método tem um prazo de validade. Mas a cultura jamais vai passar. A cultura do reino, a Bíblia diz que passarão céus e terras. Mas essa cultura, ela vai permanecer para todo sempre. Até a eternidade.
Por isso que é importante você viver agora, porque quando você chegar lá, você vai estar ambientado com a coisa. Não deixe para querer viver lá, para que você não fique um peixe fora d'água. Você tem que começar a viver a cultura do reino de Deus agora, porque quando você chegar lá, você vai dizer: ah, eu estou no meu ambiente, eu estou na minha casa, isso aqui eu já vivi há muito tempo. Por isso que você precisa da igreja, porque só na igreja você consegue realizar isso. Como muda o seu coração em relação à sua família, em relação aos seus amigos, em relação à sua profissão, em relação a todas as coisas, quando a gente tem essa consciência. Hoje há igrejas em nossa cidade, preste atenção no que eu vou te dizer. Hoje há igreja em nossa cidade, se o século XX voltasse, ela estava prontinha. Porque igrejas que estão vivendo antigamente. Não tem nada contra, respeito, amém? Amém ou não? Nada contra. Mas eu acho que a igreja precisa evoluir, que a igreja precisa acompanhar a evolução dos tempos. Eu fico assim, coração partido, quando eu escuto alguém dizendo: é uma heresia os irmãos ter a Bíblia no celular. Quem daqui não tem celular? Levante sua mão. Ninguém. Volto a dizer, não tem nada contra, respeito a opinião de todos. Mas eu acho que se a gente não acompanha, a gente fica para trás. Eu amo isso aqui, nada substitui a Bíblia física. Andar com a Bíblia é prazeroso, é gostoso, você abrir e ler. Mas se você não pode, você pode abrir aqui, é a mesma Bíblia, é a mesma palavra. Não tem nada pecado nisso. A gente tem uma igreja totalmente tecnológica, uma igreja online. Hoje nós somos uma igreja 100% online. A gente tem cultos online, a gente tem aulas online, a gente tem células online. Então é uma igreja que se tornou online também. Qual o pecado nisso? Nenhum. Pelo contrário, a igreja está indo a lugares que ninguém quer ir. É uma igreja para todos e em todos os lugares. Esse é o nosso lema. É uma igreja que vai entre as casas. Em vez da pessoa estar assistindo agora Domingão, sei lá, mudou, né? Não é mais Faustão, agora é. Ela pode ligar a sua TV e está assistindo agora o culto. Não vai se agradar tanto com quem está vendo, mas vai ouvir a palavra de Deus. Amém? Tem alguma coisa de pecado nisso, irmão? Me ajude. Olha para essa pessoa assim. Pode abrir o seu coração. Assim, tem alguma coisa de pecado nisso? Volto a dizer o respeito, porque eu sei que tem muita gente aqui, talvez, que veio de uma denominação onde foi ensinado assim. Mas você precisa estar aberto a avançar. A gente aproveitar a evolução como oportunidade de a gente levar o evangelho a mais pessoas. Uma igreja que adquiriu um aplicativo, onde nesse aplicativo você abre agora, está lá passando um culto ao vivo. Do lado você tem um espaço para você comentar, você fazer, dizer assim: eita, Deus está falando comigo, ora por mim aí, irmão. E você: eita, que bênção, glória a Deus, aleluia. E do outro lado você tem a Bíblia para você abrir na hora e você acompanhar aquilo que o pastor está pregando. Uma igreja que evolui, uma igreja que pensa, que olha para o futuro, irmão. Você está comigo? Amém ou não? Em nome de Jesus. Eu estava agora dizendo aos meninos aqui, Deus me deu uma visão aqui de um projeto. Eu pedi para ele: vamos fazer rápido esse vídeo que eu quero mostrar à igreja como será a igreja agora, 2022, viu? Eu não estou falando para daqui a 10 anos, estou falando para agora, esse próximo ano. Eu quero derrubar essa parede, eu quero fazer um salão aqui em cima, vai ser 2 vezes esse tamanho. Aqui embaixo vai ser só um hall, as salas para criança, treinamento, ensina em cima. Vai ser só lugar de celebração. E eu quero fazer um pé direito alto, porque eu quero fazer ainda uma galeria para receber mais pessoas. Já disse agora, irmão, aí eu quero comprar aqui. Deus tem pressa. Amém? Se prepare, porque a gente vai compartilhar com você esse sonho. Vai ficar linda a igreja de Jesus, que você faz parte nela. Você crê nisso? Aplauda a senhora aí. Irmãos, o próprio Jesus em sua oração, ele aponta para uma igreja caracterizada não pelo passado, mas pelo futuro.
Porque na oração de Jesus ele fala de duas coisas, ele fala de amor e ele fala de serviço. Pode observar nas palavras de Jesus, ele fala de amor e fala de serviço. O que é amor e serviço? São elementos que nos levam ao futuro. Não tem esse que ame e sirva que não seja reportado para um futuro, que não cresça. Se você usar esses elementos ao seu favor, você vai crescer, não tem como. Não tem como você ficar do mesmo jeito. Se você amar a Deus e as pessoas, se você servir a Deus e as pessoas, Deus te leva ao futuro. Deus te arranca de um lugar de paralisia. Por quê? Porque você cresce usando, mas também você descresce desusando. O uso nos faz crescer e o desuso nos faz descrescer. Tem pessoas que deixaram de amar e servir na igreja por alguma coisa que aconteceu. Pode olhar para a vida dessa pessoa, ela descresceu. É nítido. E quando eu tenho esse discernimento, logo Deus me faz enxergar. Parou de amar e parou de servir. Então deixa eu te dar um conselho. Olha para essa pessoa e diga assim: deixa eu te dar um conselho. Para o teu futuro, nunca pare de amar pessoas e de servir pessoas como ao Senhor. Não pare, não pare, não pare. Mas me machuquei demais, não pare. Mas me feriu, não pare. Mas eu me frustrei, não pare. Mas não me deram oportunidade, não pare, não pare, não pare. Porque Deus vai te transformando e vai te levando ao futuro. Nossa, eu tenho 23 anos de evangelho. Se eu fosse sentar com você para contar as vezes que eu já fui machucado, ferido, já fui frustrado, já me decepcionei, a gente ia chorar junto a noite toda, irmão. Mas uma coisa eu decidi: não tem ninguém que me faça parar aquele que me chamou para fazer. Só Ele pode me parar. Se eu faço para Ele, só Ele pode me parar. É uma decisão na minha vida. Eu vejo os frutos disso. O quanto eu fui arrancado de um ambiente e estou sendo transportado para um futuro. Porque eu decidi enxergar esse futuro em Jesus e decidi morar nele. Decidi fazer da minha vida um olhar para frente e não para trás. Não sei você, mas eu ainda desejo crescer muito. Não sei você, mas eu ainda não cheguei no estágio que eu preciso chegar. Eu ainda não fiz nenhum terço daquilo que eu tenho que fazer. Eu ainda nem amei como eu preciso amar. Por isso que a gente aqui usa amar e servir como a nossa missão. Porque isso queima o coração. Existe uma antiga expressão no latim que diz assim: os tempos mudam e nós mudamos com eles. Acompanhe, porque a vitalidade da igreja está na sua versatilidade. Uma igreja para todos e em todos. Uma igreja hoje de 5 anos que tem 22 ministérios ativos funcionando. E que tem 10 ministérios novos que vão começar agora, a partir de janeiro. Isso é uma igreja versátil. É uma igreja que vê uma necessidade e diz assim: tem que criar um ministério para atender essa necessidade. É uma igreja que diz assim: nós somos a resposta para essa geração. Se você enxerga uma necessidade, teu coração precisa queimar por isso. E você dizer: eu sou a resposta para essa necessidade. A gente conta as marcas de Jesus nessa igreja. Quais são essas marcas? Eu queria compartilhar com você aqui. A primeira delas é uma igreja de autoridade espiritual. No verso 2 aqui do texto, Jesus diz: pois lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos. Jesus está orando e dizendo: Pai, o Senhor liberou uma autoridade especial para a tua igreja, para que a igreja possa abrir as portas dos céus. É na igreja que você conhece os céus. Não é lá fora olhando para cima, contando as estrelas, não, que você conhece o céu. E a Bíblia diz que tem 3 céus. Esse céu que você enxerga, que é o primeiro céu. O segundo céu é onde trava a batalha de anjos e demônios, para liberar a bênção para você ou para reter a bênção. E o terceiro céu é onde está o trono do Altíssimo. Deus levou João até o terceiro céu. E ele teve a visão e escreveu lá Apocalipse. Mas é na igreja que a gente conhece esse terceiro céu. Porque é lá onde a gente vai passar a eternidade. E é bom que você conheça a sua casa. É bom que você, diga a essa pessoa, é bom que você conheça logo o lugar que Jesus preparou para você morar. Eu
quero ressaltar aqui que a oração de Jesus mostra que a autoridade pertence somente a Ele. Mas Ele decide confiar essa autoridade aos seus filhos aqui na terra. Ele decide liberar sobre a sua igreja e através da igreja. Essa autoridade, ela é exatamente o que Satanás mais deseja. Trabalhar do inimigo na sua vida é exatamente para roubar essa autoridade que está sobre você. Ele conseguiu isso desde o Éden lá, Adão e Eva. Adão e Eva ocupavam a mais alta posição de autoridade na terra. Não existe ser humano que tenha mais autoridade na terra do que Adão e Eva. Porque Deus, quando os fez, em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz: eu te dou a autoridade para você governar sobre animais, sobre aves, sobre peixe, sobre terra, sobre todos e tudo. Adão e Eva governavam sobre tudo, tinham autoridade máxima, mas entregou na mão do diabo. Quando desobedeceu e pecou contra Deus, a autoridade foi dada ao diabo. É por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. Diga assim: mais. Diga mais. Mais. O sangue de Jesus naquela cruz tomou a autoridade na mão do diabo e reportou para a igreja do Senhor. A igreja, ela é a autoridade máxima sobre a terra. É a igreja de Jesus. Só que as pessoas querem distorcer essa verdade. E aí descredibilizam a igreja. Falam mal da igreja. Deixam de ser a essência da igreja. Mas a autoridade continua liberada para a igreja. Há uma autoridade espiritual sobre a sua vida. E você que é igreja, você tem direito sobre essa herança. Já foi liberado para você naquela cruz. Você precisa só tomar posse. Tudo que Jesus liberou para a igreja, você tem direito a tomar posse e usufruir disso. Uma igreja que vive a autoridade espiritual se move a partir do Calvário. Morte e ressurreição de Jesus. Ei, irmão, irmã, a cruz não é o ponto de chegada, a cruz é o ponto de partida. A igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Você tem que entender, quando você chega na igreja, você começou agora, a partir de agora, uma nova história na sua vida. Eu não sei como você chegou na igreja, mas eu conheço como você está vivendo a igreja. E é tão precioso isso e muda tanto o nosso conceito. Quando a gente olha para a cruz como ponto de partida, nós tomamos novas vestes. Nós passamos a ter novas passadas na jornada. É como uma corrida. Se você tem uma corrida de longa distância, vai correr uma maratona, você tem um tipo de passada. Se você vai correr 100 metros, você já tem outro tipo de passada. Se você vai correr uma corrida de obstáculo, já é outro tipo de passada. Você vai fazer uma... Eu esqueci o nome agora, aquela corrida... Me lembra aí. Que é caminhando. Andando. Marcha. Você já viu? Marcha atlética é só um rebolado. Mas é outro tipo de passada. Tem nem jeito para rebolar, eu tenho, né? Mas é outro tipo de passada. Amém? O que a gente aprende com isso? Que a partir da igreja você tem que adquirir um novo tipo de passada na sua vida. Não dá mais, querido, você passar pela cruz, passar pela igreja e você continuar na mesma passada que você tinha antes de você conhecer essa realidade. A história mudou, a corrida mudou, a forma também precisa mudar. Paulo entendeu isso. Abra aí, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15 é um texto que respalda o meu ministério. Eu sou apaixonado por esse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. A Bíblia diz assim: pois o amor do Senhor nos constrange. O constranger aqui, Paulo não está dizendo, ai, eu fico constrangido, eu fico envergonhado. Não, ele está dizendo, o amor de Jesus muda a nossa passada. O constrangimento é mudar a forma. Diz, esse amor, um amor imensurável. Eu conheci um amor que mudou a minha vida. Ele diz, o amor de Jesus nos constrange porque estamos todos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E agora?
E ele morreu por todos para que aqueles que agora vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que ele morreu por eles e ressuscitou. É ou não é um novo jeito? É ou não é uma nova passada de vida? É isso que Jesus quer para mim e para você. A marca da igreja é autoridade espiritual, é mudar a nossa consciência, mudar o nosso coração. É fazer a gente mudar a nossa forma de viver. E a gente começar agora a falar do evangelho com a nossa vida. É ensinar as verdades através da nossa vida. É vencer o medo e o pecado através do sangue de Jesus. É fazer o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Jesus realizava milagres. Jesus curava doentes, Jesus expulsava demônios, Jesus ressuscitava mortos, Jesus consolava aqueles que estavam tristes, Jesus transformava os lugares e as vidas das pessoas. Se nós como igreja temos que fazer o que Jesus fazia, será que a gente está fazendo? Será que a gente está realizando milagres? Será que a gente está curando os doentes? Será que a gente está expulsando os demônios? Será que a gente está ressuscitando mortos? Será que a gente está consolando aqueles que estão tristes? Será que a gente está levando transformação para as pessoas? Ele nos deu autoridade para isso. Diga assim: há uma autoridade sobre a sua vida, meu irmão. Há autoridade espiritual para fazer você realizar aquilo que Jesus realizava na terra. Aqui o mais importante, querido, não é o espaço. Aqui o mais importante é o impacto. Amanhã a gente pode ter metade desse espaço, mas a igreja continua impactando pessoas. Amanhã a gente pode ter, e eu creio que a gente vai ter, 2 vezes esse espaço. Mas a gente continua dando valor ao impacto. Então, quando alguém disser a você que a igreja não é importante, repreenda. Não dê ouvidos. Não empreste os seus ouvidos para aqueles que falam mal da igreja. Repreenda, porque a igreja, ela é de Jesus. Você está entendendo, amém? Pense. Um tempo difícil que a gente está vivendo. Por onde, irmão, me diga se não é verdade. Por onde você vai, aonde você vai, você encontra um desviado. Aonde? Ontem a gente estava lá jantando, fazendo um casamento, sentou de um lado, conversando. Sentei comendo, normal, comendo bem. Tinha uma pessoa assim na minha frente e disse: pastor, eu acho que é de Deus o senhor sentar aí. Eu disse: amém, irmão. Aí eu fiquei curioso, né? Disse: por que, irmã? O senhor está vendo esse casal aí do seu lado? Pô, são desviados. Aí quando eu olho para o rosto e o semblante do homem e da mulher, logo Deus me diz: tem chamado aí, tem ministério. Aí eu disse: o que aconteceu? Eles se desviaram. Aí ela disse assim: pastor, dê uma palavra aí. Eu digo: irmã, pastor, Deus te colocou o senhor aí agora para falar umas verdades para esse casal. Eu disse: mano, me bota nesse negócio. Eu disse: o que aconteceu, irmãos? Aí ela: não, a gente se entristeceu com a igreja que a gente fazia parte. Não, o que tem de gente que fala, se entristeceu com a igreja, se feriu com a igreja, fala de coisas negativas com a igreja. Sim ou não? Sim, muita, não é pouca não. Aí eu disse: os irmãos, que tal vocês começarem a enxergar o chamado que Jesus tem na vida de vocês? Eu digo: é nítido que você tem chamado. A mulher começou a chorar. Eu disse: é nítido que você tem chamado. O homem boiou. Eu disse: pronto, já está feito o negócio, né? Agora é só fazer o apelo. Eu disse: volta para Jesus. Vocês não têm que estar em outro lugar, porque Jesus tem chamado. Quando a gente tem um chamado de Jesus e a gente olha para o nosso chamado, não tem pessoas que nos parem. Você vai lá conhecer a igreja. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Mas o que quero chegar aqui?
que a gente tem tantas pessoas com palavras negativas sobre a igreja, que estão magoadas, não resolveram as pendências, seus corações feridos. Sabe uma coisa que a gente precisa aprender? Que mágoa não resolvida é autoridade espiritual escondida. Porque a mágoa não deixa a gente fluir, não deixa a gente funcionar. A mágoa normalmente paralisa, enterrou a autoridade espiritual. A mágoa não é um motivo para uma outra mágoa. A mágoa não é motivo para uma outra mágoa. Porque se você se magoou com alguém, você não precisa fazer dessa mágoa uma outra mágoa. Decida romper. Foi por você que Jesus orou. Olha para essa pessoa e diga assim: foi por você que Jesus orou. Então rompa, vença toda mágoa, frustração, toda decepção. Olha para Jesus, porque Ele orou por você. Seja a resposta da oração de Jesus nessa geração. Ele está contando com você para fazer a sua igreja crescer e avançar ainda mais. Você tem um chamado de Jesus para a sua vida, não aborte isso. Há uma autoridade espiritual sobre você. Uma igreja que é relevante, atraente, envolvente, ela tem que funcionar com a autoridade espiritual. Segundo elemento aqui, a segunda marca é uma igreja de conhecimento espiritual. Uma igreja que tem autoridade espiritual, uma igreja também que tem um conhecimento espiritual. Verso 3, Jesus dizia: a vida eterna é essa. Jesus estava revelando conhecimento espiritual sobre a igreja. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro, não há outro Deus como o nosso Deus. A igreja de Jesus e todos os cristãos devem ser marcados por um conhecimento especial, um conhecimento peculiar da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo. Conhecer o único Deus verdadeiro, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Isso muda a nossa vida. Não é o conhecimento teórico, é o conhecimento prático. Porque eu conheço muita gente que diz assim: ó, eu já li a Bíblia 10 vezes, pastor, 10 vezes. Eu digo: rapaz, parece que você não aprendeu nada. Quando você tem coragem de dizer a mim que já leu 10 vezes, mas não vejo nada de mudança na sua vida, que história é essa? Que conhecimento é esse? A própria Bíblia diz que a letra mata, aquilo. Você ficar só na letra, você tem que deixar com que essa letra se torne vida em você, através da presença do Espírito Santo. Quando a gente fala desse conhecimento, isso implica duas coisas. Primeiro, o privilégio, diga assim, o privilégio de conhecer Deus de perto. Isso é um privilégio. Você poder dizer: eu conheço Jesus, cara. Rapaz, eu conheço Jesus. Eu conheço o meu Pai. Eu conheço o meu amigo Espírito Santo. Rapaz, não brinque não. Rapaz, não tem coisa mais linda de a gente sentar na mesa e conversar um pouco sobre a Bíblia. E a gente pegar os assuntos aí, como agora ideologia de gênero, a gente conversar. Mas a Bíblia diz assim, ó, a Bíblia fala que a família é assim, é homem, mulher, é macho, fêmea e filhos. Mas para a gente chegar nesse nível, a gente precisa conhecer, precisa ler. A Bíblia não pode ser um amuleto. A Bíblia tem que ser um guia, um manual. Quando você compra um eletrodoméstico, não vem um manual junto? Então, quando Deus ele fez um manual junto. Aqui, só que a gente não gosta de ler manual, né? Chega, compra lá, eu já sei usar, sabe nada. Leia o manual da sua vida, está aqui na Bíblia, ó. Amém? A palavra de Deus para você, leia. Como igreja a gente ama incentivar você a ler, porque quanto mais você lê, mais transformado você será. Oséias diz: conheçam ao Senhor e prossigam em conhecer o Senhor. Então é um privilégio conhecer, mas também tem um compromisso. É um privilégio e agora se passa a ser um compromisso, porque você conheceu a Deus, você não é mais a mesma pessoa. Não deixe faltar esse conhecimento, porque faltou o conhecimento é a causa de sermos perecermos. E essa palavra perecer descreve a morte física e também a destruição. Mas
dar um sentido mais pertinente é descrever quando a vida espiritual de uma pessoa está em declínio. Perecer está em declínio. Não, diz, irmão, em nome de Jesus, diga assim, com muito amor que eu tenho ao seu coração. Diz essa pessoa aí, com muito amor que eu tenho ao seu coração. Com muito amor que eu tenho por você. Diga assim, eu te amo, meu irmão. Mas eu amo mesmo. Eu amo tanto que eu te aconselho a não deixar de ler a Bíblia. Porque se você deixar de ler, você vai declinar. Diga assim, eu não preciso. Diga, eu não preciso apoiar minha vida espiritual no meu líder. Pastor, mas eu estou frio, é culpa do meu líder. Por quê? Porque o meu líder não cuida de mim. O meu líder não me dá uma madeirazinha, não troca minha fraldinha, não me bota no braço para nonar, para dormir. Brincadeiras à parte, mas isso é sério. A gente acaba descansando a nossa vida espiritual, o nosso conhecimento em Deus nas pessoas. Quantas pessoas não passam a semana toda sem abrir a Bíblia? Aí abre a Bíblia aqui, quando o pastor diz, abra aí em Zacarias. Aí a pessoa diz, aonde, rapaz? Ou na hora da célula, os 30 minutos que o líder vai lá ensinar algum assunto, você fica só dependendo disso. Aí você não lê, esfria, você não vai e esfria, aí depois você diz, a culpa é do pastor, a culpa é do líder. Jesus. Tenha compromisso com a sua vida espiritual. Gere a sua vida espiritual através do conhecimento, através da oração. Você é responsável de desenvolver a vossa salvação. Os líderes espirituais são o que então, pastor? São conselheiros para a sua vida. Não são babás, são conselheiros. São pais espirituais. Líderes. Em nome de Jesus. Faça os discípulos crescerem. A gente não quer ter uma igreja aqui vivendo só de cuidado. Passa 10 anos, 5 anos, você só cuidando do menino, o bichinho, a bichinha. Não faça ele se tornar homem e mulher. Amém? Eu tenho 3 filhos em casa, mas minha maior responsabilidade é torná-los bons pais. A forma que eu trato é essa. É que eles sejam 2 homens e uma mulher. Não quero ficar ensinando a ser filho, que eu não quero um macho lá de 20 anos descansar das minhas costas, 30 anos, não. Eu quero que você cresça como um homem. E vai chegar o tempo que você vai ter que ir lá fora, ralar, trabalhar, como eu vivi. Então a minha educação hoje é essa. Tem que ter compromisso desde agora. Aprender a serem compromissados. Assim também a nossa relação espiritual. Eu não mimo discípulo aqui. Discípulo aqui comigo é aprenda a ser homem, rapaz. Fale grosso, meu irmão. Comigo é assim. Chegou do meu lado, eu não quero esse negócio não. Que negócio é esse, irmão? Aprenda a ser mulher. A gente tem que formar aqui uma geração, irmão. Amém? Você está comigo? E isso vem através do conhecimento. Por isso que a gente ama investir aqui em conhecimento. Nós temos uma rede, várias escolas de conhecimento. E a gente paga um preço por isso. O conhecimento pessoal de Deus passa pelo conhecimento relacional com a Bíblia. Não tem como você conhecer Deus, Jesus, Espírito Santo, se você não se relacionar com a Bíblia. Não faça da sua vida espiritual uma dependência de apenas um culto de domingo. Ou de um culto de quinta, ou de um momento da célula. Não, você precisa ir mais além.
Busque mais, tenha mais fome, mais sede do Senhor, vá mais, leia a Bíblia todos os dias, bote uma meta aí, todos os dias eu quero separar pelo menos 30 minutos do meu dia para ler um versículo da Bíblia e meditar sobre ele. Como vai fazer diferença na sua vida? Isso vai fazer diferença para a sua conversão, querido. Porque converter não é só o dia que a gente vem aqui, levanta a mão, eu quero Jesus, a gente vem aqui, a gente chora, a gente chora tanto. A conversão vem depois. Ali você começou, abriu a porta para a salvação da sua vida. Mas e agora? Agora vem a conversão da alma, a transformação da alma, e precisa ser pela palavra. Paulo diz isso em Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Depois ele diz em João diz assim, 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação só vem pela palavra. Santificação não é mudança de roupa. Santificação é mudança de natureza. Conheço muita gente que usa terno e gravata. Só misericórdia. Conheço também gente que usa calça rasgada. Mas glória a Deus. A igreja de Jesus é muito mais do que uma instituição, é um organismo vivo, é corpo de Cristo. A igreja é um lugar de coisas espirituais, é um lugar de vida eterna. Nunca deixe que a igreja vire um clube social para você. Nunca deixe que a igreja vire qualquer outra coisa no seu lugar espiritual para a sua vida. É um lugar de ter vida com Deus. Amém? Por último aqui, não menos importante, uma outra marca a igreja, uma igreja de prioridade espiritual. É uma igreja de autoridade espiritual. Repita comigo assim: autoridade espiritual, conhecimento espiritual e prioridade espiritual. Verso 6, Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Eles eram teus e tu me destes e obedeceram a tua palavra. Jesus está falando que a prioridade mudou. Nós somos de Deus, somos de Jesus. Então a prioridade da nossa vida precisa mudar. Nós só sabemos quem exatamente somos quando nós servimos aquele que nos chamou. Não é porque falam de você, é porque Jesus trata com você. Ele disse: eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste e tem me dado, porque eles são teus. O fato de a gente pertencer a Jesus indica a própria natureza de Jesus na nossa vida. Isso precisa mudar nossas prioridades. Quem se converte ao Evangelho de Jesus e não muda a sua prioridade, não passou pela cruz. Porque a gente quer adaptar a cruz ao nosso tamanho. Não. Não sei se você sabe, mas a cruz que Jesus foi pendurado era muito maior do que ele. Então o lugar que já tinha pronto na cruz para entrar o cravo na mão, não alcançava a mão de Jesus. Os teólogos dizem que ficaram os passos da mão de Jesus para o lugar onde o cravo já estava pronto para varar. O que fizeram? Vamos fazer outra cruz? Diga assim, não. Diga não. A cruz tem um formato onde eu preciso me adaptar a ela. O que fizeram? Puxa o braço dele. Deslocar o ombro. Deslocar o outro. Deslocar a bacia. Acha que doeu ou não? Olha para essa pessoa e diga assim: você acha que doeu? Assim é a minha e a sua vida. Se não tiver dor para a gente se adaptar à cruz, a gente está querendo adaptar a cruz à nossa vida. Quantas pessoas não querem adaptar o Evangelho à sua vida? O Evangelho não se adapta a você. É você que tem que se adaptar ao Evangelho. O Evangelho não muda porque você quer. É você que tem que mudar pelo Evangelho. E aí se a gente muda nossas prioridades. Jesus sabia tanto disso que voltou ao mar da Galileia para chamar Pedro. E quando Jesus morre, Pedro volta para onde?
pescar peixe. Mas Jesus já tinha dito a Pedro: eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus está fazendo, em outras palavras, encontrou comigo, a sua prioridade mudou, Pedro. Agora não é pescar peixe no mar, é pescar pessoas. Mas Pedro volta a pescar. Aí Jesus vai lá, porque Jesus não desiste de você. Ele vai lá no mar da Galileia. Diz: ei, Pedro. Pedro tem tanta vergonha que mergulha. Aí Jesus diz: vem cá, vamos caminhar um pouquinho nesse mar aqui. Jesus vai andando com ele: Pedro, tu me amas mesmo? Amo, Jesus, tu sabes. Tu me ama mesmo, Pedro? Amo, Senhor, tu sabe todas as coisas. Na terceira vez que Jesus perguntou a Pedro, Pedro já entendeu. Você só me ama quando as suas prioridades mudam. Não venha com esse discursinho: eu amo Jesus. E naquele dia Jesus vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Jesus só conhece quando as nossas prioridades mudam. Tu me ama mesmo, Pedro? Pedro botou para chorar, porque naquela hora Pedro estava mudando as suas prioridades. Aí quando Pedro diz assim: eu te amo, aí Jesus: agora sim, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, vai lá, porque eu vi que agora a tua prioridade mudou. Líderes, em nome de Jesus, mude a sua prioridade. Cuide das ovelhas de Jesus. Se a sua prioridade é você, você não está nem aí. Mas se a sua prioridade é o reino de Deus, você vai pagar um preço por essas pessoas. Você vai gerar essas pessoas em oração. Você vai pagar um preço de jejum. Quantos líderes aqui jejuam pelos discípulos? Aí, não, se ele quiser, ele que vem atrás de mim. Será que Jesus disse isso? Se Pedro quiser, ele que vem atrás de mim. Não. Jesus foi lá. Jesus foi lá. Jesus foi lá no caminho de Emaús, quando tinha 2 homens perdidos voltando a fazer o que? Jesus: não, você não vai voltar não. Eu vim aqui atrás de você. Ele era a única pessoa que podia dizer: não, quem quiser vem atrás de mim. Não, ele foi lá. A gente não tem o direito de dizer: quem quiser que venha. Se a nossa prioridade mudou, querido, mudou a nossa vida. De cuidar de peixes do mar, agora era preciso cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor. Jesus não nos chamou para a gente deixar tudo o que a gente está fazendo. Não, Jesus não te chamou. Ah, pastor, o contexto era outro. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Eu vou deixar tudo, vou deixar meu trabalho, minha faculdade, vou deixar meus bens, vou deixar tudo. Não, Jesus não está dizendo para você deixar tudo, não deixar nada. Jesus está dizendo para você só mudar a sua prioridade. Só isso. Continue trabalhando, mas a sua prioridade é outra. Continue ganhando bem, mas a sua prioridade é outra. Continue, fazendo a sua função na sociedade, mas a sua prioridade é outra. Como Jesus ama nos abençoar quando a gente muda a nossa prioridade. Uma igreja se torna atraente por suas prioridades. Nossa prioridade aqui é Jesus e a sua missão de alcançar pessoas. É viver o amor e o serviço como estilo de vida. A expressão de Jesus: eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Aponta para prioridades. Por quê? Jesus está fazendo: no mundo tem algumas prioridades. Quais são as prioridades do mundo? É prazer, fama, dinheiro, sexo. São as prioridades do mundo. Mas Jesus está dizendo assim: eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Por que Jesus está fazendo isso? Porque a igreja que tem essa essência é uma igreja que muda as suas prioridades. Qual é a prioridade do reino? Justiça e salvação. Quando nós temos mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas do reino, diz essa pessoa assim: quando você tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas do reino de Deus, ligue o alerta. Ligue o alerta. Alguma coisa está errada. Quer ligar o alerta?
Quando é que você liga o alerta do seu carro? Quando a gente liga o alerta do carro? Quando alguma coisa está errada. Quando o carro está ruim, tem que parar. Você liga o alerta. Você liga o alerta quando o carro está parado. Não sei se você sabe, mas a lei de trânsito diz que é infração você ligar o alerta em movimento. Está lá na lei de trânsito. Ligar o alerta do carro em movimento é uma infração e você pode ser multado por isso. Assim, pastor, a gente tem mania de fazer isso. Quando é que a gente liga o alerta? Quando, por exemplo, você está lá, aí você vai andando e você quer chamar a atenção de quem está atrás de você. É ou não é? Você quer dizer a ele, ó, presta atenção aí na tua vida. Eu vou ligar o alerta aqui para você prestar atenção. A gente quer fazer isso na nossa vida espiritual. Quer ligar o nosso alerta para chamar a atenção do outro. Quando na verdade você tem que ligar o alerta quando você está com problema. Para e liga o alerta. É sinal de que você precisa de ajuda. Quantas pessoas poderiam ligar o alerta e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda agora. Parar de ligar o alerta para chamar a atenção do outro. Você tem que ligar o alerta para chamar a atenção de Deus na sua direção. Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Eu não estou conseguindo fazer sozinho, eu estou perdido, eu estou preso aqui. Eu preciso que o Senhor venha e me ajude. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Liga o alerta se preciso for. Mas não deixe perder essa essência. Nós queremos ser uma igreja que vive a unidade e pratica o amor. Nós queremos ser uma igreja que vive a unidade e pratica o amor. Vamos dizer juntos? Nós queremos ser uma igreja que vive a unidade e pratica o amor. Eu vou terminar contando essa história, como sempre tenho feito. Existiam 2 fazendeiros, homens de terra, que dividiam uma fazenda da outra numa cerca. Um frequentava a igreja todo domingo, o outro não queria saber de Deus. E aí, esse veio tomar satisfação com esse de cá, dizendo, olha, eu fui olhar a planta das nossas terras e eu percebi uma coisa, que a cerca que você construiu avançou 2 pés para dentro da minha terra. Então eu queria resolver isso. E aí aquele disse assim, não vai resolver nada aqui, rapaz. Se tu mexer aqui vai dar errado. Essa terra é minha. Não, mas você avançou 2 pés para dentro da minha terra e eu quero por direito eu vou tirar essa cerca e vou fazer outra. Vai, se tu é homem, eu quero ver se tu realmente é macho. E aí foi tanta guerra, sabe aquela guerra de vizinho? Vizinho que não se dá bem um com o outro. Passaram anos sem se falar, com essa intriga, tira, não tira. Chegou o tempo em que esse, que era da igreja, vendeu a sua terra para uma nova pessoa. Esse novo cidadão chegou lá na terra, novato, começou a passear pela terra, olhar a terra. E quando aquele que era mais antigo avistou, disse, ei, você é novo aqui, comprou, foi? Ele, oi cidadão, comprei, prazer, viu? Sou seu novo vizinho. Ele diz, olha, deixa eu te dizer logo uma coisa, para tu que está chegando agora. Essa cerca aí está errada, ela avançou 2 pés para a minha terra. E eu quero resolver isso agora, eu quero tirar a cerca aí e colocar no lugar certo. Ele diz, e foi. Ele está certo. Faça o seguinte, diga, o senhor não avança só 2 pés, o senhor avança 3 pés. Aquele homem disse, como? O senhor não disse que tem 2 pés para dentro da sua terra? O senhor aproveita e recua 3. O senhor está tirando onda com a minha cara? É? Disse, não, eu estou falando do meu coração, eu estou dividindo a minha natureza. Como assim? Eu disse, porque o meu pai me ensinou que se for preciso, eu perca meu direito, mas eu não deixo de ganhar o teu coração. Meu pai me ensinou que se alguém bater na minha face direita, eu ofereço à esquerda. Meu pai me ensinou que se alguém me convida a andar 2 léguas, eu ande 3 com ele. O meu pai me ensinou
E para viver o evangelho, eu preciso abrir mão dos meus direitos e cumprir os meus deveres. Pode avançar 3 pés, não tem um problema nenhum, mas eu quero é ganhar o teu coração. E o final da história foi dizendo que essa pessoa que chegou lá era verdadeiramente um cristão. E ele evangelizou e ganhou aquele homem para Jesus. Uau! Que coisa incrível quando a gente decide ser igreja. Quando a gente decide viver a natureza de Jesus na nossa vida. O convite de Jesus é: se renda, renuncie se preciso for. Você precisa se render a Jesus, você precisa render o teu coração a Ele. Você precisa, se possível for, abrir mão dos teus direitos. Isso não vai te rebaixar, pelo contrário, isso vai te abençoar. Em nome de Jesus, você entende isso? Enquanto nós não aprendermos a renunciar, nós não aprenderemos a conquistar.